Olá, pessoal, saudações. Opa, saudações. Bom estar com vocês agora no final da tarde. Bem honrado, né, em estar com o Richard, né, aqui, que é sócio-diretor na Vert Empreendimentos, né, com esse tema, né, que é o como criar uma cultura voltada para resultado, um tema tão relevante hoje, né, todo mundo quer saber o que é resultado, como é que eu chego no resultado, o que é essa cultura como um todo, né. E o Richard é o sócio-diretor da Vert Empreendimentos, e a Vert Empreendimentos é uma urbanizadora especializada em projetar e executar condomínios de lazer sustentáveis e inovadores. Richard, eu dei uma olhada, a gente está trabalhando junto já faz alguns tempos, já te conhece já faz um tempo, né, trabalhando junto, né, mas eu fui dar uma olhada no teu LinkedIn, assim, né, tinha essa conversa hoje, bate-papo, a gente foi dar uma estudada, né, e aí eu vi o quanto, né, curso que você já fez, né, em excelentes instituições, né, nessa sua jornada profissional, né, e sempre em cargo executivo. Lá atrás começou com consultoria, né, como consultor, e sempre depois foi entrando em cargo executivo, e sempre estudando em boas, né, em excelentes instituições, né. Eu acho que isso também te ajudou a chegar até aqui, né, essa biografia como toda, né. E olhando essa biografia, quais os principais desafios, né, que você já enfrentou até chegar aqui, Richard? O microfone está bloqueado. Entendeu? Desculpa, não era o meu que estava fechado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade de a gente estar conversando aí e falar um pouquinho aí da minha trajetória e falar um pouquinho também da Vert, né? São coisas que se juntam aí no momento que eu estou vivendo hoje, né? Então, a questão dos desafios, né? Acho que um grande desafio é gerenciar o tempo e as prioridades, né? A gente conseguir entender e priorizar o que realmente é importante a gente fazer, né? Então, mesmo com todo esse processo aí de carreira profissional, né, e trabalho, eu sempre achei formas de estar me atualizando e estar me qualificando, né? Então, como tu falou aí, estudei em diversas escolas aí, ISPM, a INSPER, a Fundação Dom Cabral, IBGC, fora cursos específicos de mercado imobiliário também, visitações técnicas, congressos, enfim, muita coisa que não dá nem tempo de botar no LinkedIn ultimamente, mas que hoje em dia, enfim, eu já alimento muito pouco o LinkedIn nesse sentido, mas não deixo de estar anualmente participando, né, de atualizações que eu acho que é muito importante para a gente poder se preparar para o mercado e se atualizar, né? O mercado, ele nos desafia muito, muito. O Brasil é um caso à parte, né, em termos de desafio, né? Então, quando a gente pensa assim desse desafio, eu acho que passa pela gestão do tempo, passa pela questão da resiliência, né? Acho que a questão de tu ter aquela meta e aquela questão de resolver aquilo que você está te propondo a fazer, né? Ir até o final, né? Que isso é muito difícil. E aí, os outros desafios são os grandes desafios que todo mundo que trabalha passa, né? Que hoje em dia a gente tem os desafios econômicos, os desafios políticos, né? As crises internacionais, enfim. Isso aí é o dia a dia de quem quer trabalhar e empreender no Brasil, né? Então, isso aí faz parte do dia a dia. O Richard, bacana. E aí tu veio para cá, né? Aqui em Santa Catarina, no empreendimento como o da Vert, né? E o que te fez aceitar esse desafio de liderar um projeto como esse? A Vert, assim, bom, primeiro Santa Catarina eu já trabalhava, não dedicado em Santa Catarina, mas desenvolvendo alguns projetos em Santa Catarina desde 2007, eu acho. Se eu não me engano, 2007, 2008, quando eu comecei a desenvolver alguns projetos aqui em Santa Catarina, me relacionar com a cultura local, né, que é uma questão à parte e é um ponto que tem que ter muita atenção, né, quando a gente quer
se desenvolver e quer crescer profissionalmente, a gente tem que entender a cultura, respeitar muito a cultura local e, se possível, se misturar com ela, fazer parte dela, né, para poder vivenciar mesmo, né, e ter essa adesão que precisa ter. Mas o fato de vir para Santa Catarina e aceitar o desafio, como tu colocou, é mais ou menos como criar o desafio, né? Mais do que aceitar o desafio foi criar ele, porque eu fiz uma trajetória, né, profissional em segmento desse desenvolvimento imobiliário, que uma das pessoas que hoje é meu sócio, né, que é o Tita, ele tem um land bank importante de áreas aqui no estado, e ele estava com um problema de desenvolvimento nas áreas dele, estava literalmente travado, né? E aí ele, como o projeto que eu desenvolvi era uma referência, né? Eles me indicaram para conversar com ele. Então, a partir dali, eu criei a oportunidade, né, de montar a Vert, né? Então, quer dizer, eu já tinha a Vert com com outro escopo, que era mais de desenvolvimento imobiliário, e aí a gente acabou tracionando esse desenvolvimento imobiliário para a área de incorporação e urbanismo, devido à proporção do negócio que a gente está desenvolvendo, né? A gente buscou um outro sócio junto conosco, que é o Martin. Então, nós três, hoje em dia, somos os sócios da Vert, né? E eu sou, na verdade, entre os três sócios, o único executivo do processo como sócio-diretor, né? CEO da operação toda, né? Então, foi construído isso, né? E Santa Catarina, como eu já conhecia há muito tempo e acompanhei esse descolamento, né? Santa Catarina é um estado privilegiado, ele é descolado da realidade brasileira, né, hoje em dia. Então, não podia deixar de aproveitar uma oportunidade dessas, né? Falou muito de construção, falou dos sócios, falou dessa questão do desafio, falou da questão de Santa Catarina. Tudo, essa palavra construção me chama bem a atenção, né, de construção, né, fazer algo, né? Fala um pouquinho para nós da Vert, né, o propósito da Vert, né, o que você está ajudando a construir aqui para toda a comunidade ao redor, para o Estado, e não só para o Estado, aqui para todo... Que a Vert é um empreendimento diferenciado, né, no nível Brasil, né, podemos falar até assim, né, ela está vindo com muita inovação, né, e tem uma pegada diferente. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Richard, essa pegada da Vert e o propósito dela em si. A Vert, ela nasceu de um propósito. A verdade é essa, ela nasceu de um propósito. Lá em 2011, né, eu naquele momento era CEO de uma operação de construção de casas populares, né, segmento econômico. A gente estava com fábrica de pré-moldados, construindo milhares de casas por ano, num crescimento e olhando para uma expansão grande. E naquela época a gente já tinha construído na Angola, feito uma parte de reurbanização da favela do Alemão, puta, um monte de projeto difícil pra caramba. E aquilo não me dava o prazer e não me dava, apesar de ter um propósito aparente, né, que é um propósito social, de tá levando moradia para a população de baixa renda e tal, ok, mas não tinha um propósito que eu entendia, da forma que eu entendia, sabe, porque tinha uma relação muito complicada nisso tudo, com a forma de tu desenvolver esse tipo de trabalho. É tudo tão apertado, tudo tão justo, tão complicado de viabilizar, que tu acaba tendo pouco espaço de desenvolvimento social de fato. O que tu entrega é um produto social, mas o processo não é social. Então, e isso me incomodava muito, e eu chegou num momento que tinha uma expansão, a gente estava listando empresa na bolsa, estava num processo de crescimento, e eu era CEO da operação, e aquilo não estava me deixando feliz, e não estava me levando dentro do propósito que eu queria. E eu pedi para me desligar da empresa na época, justamente por um propósito, que eu queria trabalhar com algo que me desse prazer e que eu conseguisse desenvolver o que eu acreditava que era melhorar a qualidade de vida das pessoas de fato, né? E para isso,
é algo maior do que simplesmente um desenvolvimento imobiliário de lá fazer uma incorporação de um prédio, né? Então, assim, a Vert, ela não foi concebida para ser uma incorporadora pura de metro quadrado, né? E virar escrava de metro quadrado. Ela é uma incorporadora e urbanizadora concebida para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que a gente se propõe a fazer com os nossos desenvolvimentos é conseguir gerar mais valor para as pessoas, tanto para as pessoas que trabalham na Vert, que eu acredito que o propósito que a gente tem, né, de trabalhar feliz, com um objetivo claro, olhando o que está se fazendo e tendo orgulho do que se faz, né? Isso é uma questão muito importante para mim internamente. O clima interno é uma coisa que me machuca, tem que ser algo que seja bom, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosto de viver feliz com as pessoas próximas da gente. Eu acho que a gente precisa desse tipo de relação, porque a gente passa, na verdade, mais de 50% do dia, né, dentro do trabalho, né, se relacionando profissionalmente. Então, a gente tem que se relacionar bem, né, e se relacionar com boas pessoas. Então, eu busco muito isso com relação à questão interna, mas com a questão de cliente, é buscar oferecer para o nosso cliente algo que ele não espera, algo muito superior ao que ele tem no mercado, né? E eu acho que isso vem de diversas formas, e vai muito do conceito do produto e a forma como a gente desenvolve o nosso produto. Então, a gente tem muito estudo e muito conteúdo aplicado nos nossos produtos, muita profundidade de detalhamento, justamente para conseguir entregar essa qualidade para o nosso cliente. É a distância que ele vai se locomover, o como ele vai se locomover, o que ele vai ter próximo dele, onde vão ser os pontos de encontro, de convívio, de desenvolvimento, de lazer, enfim, tem uma série de itens que são avaliados e são propostos como valores dos nossos desenvolvimentos, né? Então, acho que esse é o principal objetivo da Vert, assim, sabe? É buscar esses produtos de uma forma inovadora, né? Inovadora e não porque nunca foi feito, muitas coisas já foi feito, só que é a forma com que é feito e a junção dessas coisas. É como eu digo assim, quando o pessoal olha, mas é teu concorrente, assim, cara, eu acho que eu não tenho concorrente, porque o que a gente faz, o jeito que a gente faz é tão customizado que o cara pode copiar determinadas coisas, mas ele não consegue replicar o que a gente está fazendo, porque o produto que a gente está fazendo nesse local agora, se tu copiar ele exatamente igual e botar em outro lugar, ele não vai funcionar da mesma forma. Tem uma questão da cultura local, tem uma questão do público que tu está atendendo. Então, enfim, tem muita coisa que precisa ser avaliada e trabalhada, né? Quando tu fala as pessoas, né, tem culturas distintas em determinadas regiões. Então, tu tem que saber entender isso e atender isso, né? E esse é o nosso propósito, é tentar se relacionar com a cultura, com as pessoas, e propor algo que elas não esperam, que tenha sustentabilidade, que tenha lazer, que tenha qualidade de vida para elas, que traga design, que é uma questão super importante hoje em dia, né? Inserir o design na vida das pessoas. Enfim, esse é o nosso propósito, estendi um pouquinho. Muito bacana, né? Você está falando de qualidade de vida, você está falando de praticar isso dentro da empresa, com as pessoas da empresa, viver isso constantemente, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, até pensando nessa questão, assim, sabe? Que é como se organizar para ser um executivo de sucesso e um homem presente na família, né? Cuidando da saúde e da vida pessoal, que é tão importante que às vezes isso nos dá o gás necessário, né, Richard? Como é que você consegue se organizar para isso? Olha, isso aí é a pergunta do milhão, né? O que acontece? Isso aí é resiliência, dedicação e saber priorizar as coisas que precisa fazer na hora que precisa fazer. O que é importante? Na verdade, tu nunca consegue atender todo mundo do mesmo jeito, da mesma hora. Isso aí é impossível, tu não é até uma pessoa só, então tu sempre vai estar faltando em algum lugar. Isso é um fato, né? Isso é como eu vejo, né? Tu
tem que administrar que a tua falta não seja algo que prejudique as relações, né? Para que as coisas não deixem de acontecer. E tem que priorizar determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho uma dedicação para fazer exercício todos os dias de manhã. Eu faço, quando eu posso, com mais intensidade, quando eu não posso, faço o mínimo possível, mas eu tenho uma regra que eu tenho que fazer 5 vezes por semana exercício. Se eu estou com a minha semana corrida, eu sei que eu vou ter que fazer exercício sábado e domingo. Então, isso é uma regra que eu tenho, né? A família, para mim, é sempre uma questão de prioridade, né? E intensidade. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? De 6, 10, 6, 11 e 12. E eles querem atenção, eles não querem presença, né? Não é só o caso de estar presente, eles querem que tu esteja presente interagindo. Então, o desafio é esse, tu tem que dosar essa intensidade, porque também cansa, né? Tu também tá cansado quando chega de tardezinha, de noite em casa, então, quer dizer, tem que dosar essas coisas e criar pontos de conexão com as crianças para que elas te valorizem naquilo, né? Então, tu consegue ser intenso, mas que tu traga essa presença, né? E de vez em quando não adianta, tem que dar um jeito de chegar um pouquinho mais tarde, dar uma atenção de manhã para levar no colégio de vez em quando tem que sair um pouco mais cedo para buscar no colégio, para que as crianças fiquem felizes. Tem que dosar, por isso que eu digo, e aí falta no trabalho, então aí no trabalho, aí no outro dia tem que ficar um pouquinho mais, tem que chegar um pouquinho antes. É sempre um cobertor curto, né? Sempre está faltando de um lado, mas acho que nessa administração que a gente vai fazendo, assim, acho que está vem dando certo. Acho que eu tô tirando bons frutos disso aí. Mas esse é o desafio, é conseguir atender. Mas eu acho que o principal é priorizar as coisas que tu tem que fazer no teu dia e saber que um dia tu vai ter que dar mais atenção para um lado, outro dia mais para o outro, e vai indo, né? Tu usou essa palavra atenção, né? Não basta estar presente, tem que dar atenção, né? Hoje aqui dentro da VET, já está conseguindo com todo o time, né, com a comunidade VET, conectar as ações através de plano de ação, né, através de uma plataforma que é o INC, né. A gente está conseguindo participar desse movimento aqui com vocês, né, e é muito gratificante ver toda a transformação. E a gente pode afirmar, Richio, quando a tua participação é importante, né, um impulso, né. O time escuta muito quando você pede alguma coisa, quando você vai lá, além de pedir, você quer ver ali a informação, você precisa daquela informação, o pessoal entende por que você precisa daquela informação, né? Que não é por querer, assim, querer por querer, né? Tem um motivo, né? Quais experiências da tua vida que você traz, né, que nutre isso, né? Nutre esse impulso de ter a informação toda centralizada numa plataforma, né? Melhor, né? Organizar os dados, as ações para tomar decisão, criar um ambiente data-driven ali, na verdade. Qual que é esse impulso, na verdade, que fez isso tudo, né? Alinhando com uma ação muito clara, tu é uma pessoa de querer as coisas claras, as ações claras, né? E alinhar isso, né? Assim, o que eu tenho como princípio nesse sentido, né? Eu acho que a transparência e como é que eu vou te dizer, a disseminação da informação, explicar o propósito do porquê daquilo, né? Porque muitas vezes tu tem setores, departamentos que acabam sendo engrenagens que ficam quase que individualizadas, né? Trabalhando na empresa, não, mas eu estou fazendo lá a minha atividade, está tudo certo e tal. Mas como que a atividade que ele está desenvolvendo impacta na atividade do seu colega, do outro setor e assim por diante, né? Isso é uma engrenagem. Então, quando tu consegue, né, esse trabalho que a gente vem fazendo com o INC, né, que a gente vem colocando os responsáveis pelas áreas, vem fazendo reuniões com a participação de todos, onde a gente consegue ter uma linha de trabalho única, só que cada um entra numa caixinha. Então, quer dizer, a pessoa consegue entender que, pô, como eu estou atrasando o trabalho do próximo, que vai atrasar o trabalho do outro, que vai reduzir, no nosso caso, o período de aprovação, que vai aumentar o período de aprovação, que vai diminuir o fluxo de caixa, que vai impactar no financeiro, que vai ter que, enfim, e é uma coisa que vai levando para outra. Então, assim, eu acho que se tu conseguir trabalhar com a transparência dessas informações, né,
eu acho que a gente consegue ter um maior engajamento, né? E, de fato, consegue começar a criar uma cultura, né? Que a gente está vivendo exatamente isso agora, né? Porque é um desafio muito grande, eu já fiz isso em outras empresas, e o maior desafio é tu ter o engajamento das pessoas e a colaboração entre elas, né? Eu já sofri muito em outros momentos, com distâncias, com outras características, com pessoas, né? Porque a nossa empresa é feita de pessoas, né? Serviço, né? A gente não somos uma indústria de robôs, né? Então, quer dizer, sempre tem pessoas no meio do processo. E essas pessoas, elas, tu tem que formatar elas, tem que trazer elas para o teu lado, para engajar elas no processo, dar propósito, né? Para o que está sendo feito. Que aí sim eu acho que a gente consegue criar, né, esse ambiente, criar esse engajamento no mesmo propósito, né, que isso vai dar... Eu não tenho dúvida que o trabalho que a gente está fazendo aqui, que a gente está começando a visualizar, né, os frutos dele, vão ser importantíssimos na formação da cultura de fato, né, da empresa, assim, na consolidação dessa cultura. Legal. E tu falou do passado, né? Como a tecnologia, né? Agora a tecnologia entrando cada vez mais, né? A questão de trabalhar a equipe, plano de ação, né? Isso aí é um fator de ajudar todos os dias, né, o Richard? Como é que isso te ajuda todos os dias? Nossa, isso mudou muito, né? Eu me lembro no passado, era uma loucura, uma loucura. A gente construindo em estados longe. A gente tinha empresa que construía na Angola. Então, para te alinhar com Angola era uma loucura, era uma loucura. Tu vivia assim meio que no escuro, entendeu? Assim, era muito difícil, muito difícil. E hoje em dia, a questão de ter os planos de ações, e tu conseguir ter isso, literalmente em qualquer lugar, né? Tu abre uma tela do computador, consegue buscar informações. A gente estava começando a olhar os dashboards do Inc, né? Enfim, putz, a gente vai ter diversas informações ali que a gente não conseguia ter isso. A gente demorava 30 dias para ter uma informação de 30 dias passado, entendeu? Tu vivia do passado, né? Sempre, né? Tu não conseguia projetar futuro, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente consegue ter uma certeza do momento que a gente está. A gente consegue meio que começando a ver, né? Tipo, não, estamos atrasando aqui, o quanto que isso vai atrasar, ou aonde que a gente pode ganhar tempo mais para frente para recuperar isso, né? Por quê? Porque está mapeado, que a gente sabe onde é que a gente tem os nossos gargalos e onde é que a gente pode ganhar um pouco mais de tempo para recuperar aqueles gargalos. Isso por causa da tecnologia, né? E o alinhamento, né? Porque o alinhamento que isso dá para a equipe diminui a tua atividade. Porque no momento que a equipe consegue visualizar isso automaticamente no software, é menos tempo que tu está gastando tendo que falar e fazendo reunião de alinhamento e explicando, né? Tudo isso, né? Então, acho que no dia a dia, acho que muito ajuda nessa área, assim, dar um alinhamento importante para a empresa. Então, né, você tá passando o filme, né? Porque queira ou não queira, transformar é vencer desafios, né? E, na verdade, a gente constantemente transforma e vence desafio. Um exemplo foi o próprio Inc. aqui dentro da Vert mesmo, né? Que, em dado momento, ele começou a cair em desuso, até que começou a ser resgatado por uma cultura de entrega mesmo muito forte, né? Para o plano de ação, a tecnologia também veio para ajudar, né? A própria remodelação da própria plataforma também, que foi bem importante, né? E como é que está essa experiência hoje, desse desafio do dia a dia, de transformar, de estar sempre transformando isso, impulsionando isso, essa questão que tu falou de criar a cultura de entrega, né? Essa questão de criar a cultura de entrega por plano de ação. Como é que está sendo essa experiência, Richard? Assim, ó, ela é rica, né? Ela é rica, mas ela é difícil, né? Ela é difícil porque, como a gente sempre falou, a gente depende das pessoas. Então, não é simplesmente chegar lá e abrir o software, está aqui, ó, usa que está tudo certo, né? Onde é que a gente está mudando, né, esse o mindset da empresa e criando isso, né? Eu acho que é muito em cima da resiliência, né? De chegar e dizer, cara, eu quero isso tem que ser feito assim, vamos lá, porque tem um porquê disso.
porque senão a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir fazer o volume de coisas que a gente precisa fazer se não tiver essa ajuda. Então, quer dizer, é um dia a dia, né, que vai mostrando a importância dessa cultura e que vai valorizando, né, vai reconhecendo, porque tu consegue perceber, né, dentro da estrutura, quando o setor, quando determinadas áreas estão mais engajadas, como flui mais e fica mais fácil. Tu gasta menos tempo em reunião, as pessoas estão mais alinhadas com o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, e isso é perceptível, né? Mas isso é resiliência. Também tem perfis e áreas, né, que têm mais facilidade e outras têm mais dificuldade de assumir e de se adequar a esse tipo de uso, né? Então, é a resiliência. Eu acho que isso aí a palavra-chave disso é persistir para formar cultura. Show, gratidão. Mais uma vez, no começo eu não fiz isso, depois falei, puxa vida, eu quero te agradecer, tá, Richard, por toda no meio dessa conversa, fazer esse agradecimento, né, e esse sentimento de gratidão, o quanto que é importante, né, a gente pegar esse impulso, tá, de um líder, né, que está fazendo algo bem bacana, né. E agora eu vou te trazer uma outra pergunta, tá. Hoje, nós começamos uma definição de uma cultura de dashes, né, dentro da empresa, né? Eu vou te perguntar qual a tua expectativa com isso, só lembrando que a gente vai tomar decisão a partir de exposição de caixa, né, que a gente está mirando nisso, né? Entender indicadores de engenharia como IDP, IDC, Saving, controlar a máquina de vendas do lead até a venda. Qual a tua expectativa com tudo isso, Richard? Como é que você está vendo esse cenário que está se montando aqui dentro da organização? Isso aí é uma questão assim que é quase um sonho que eu digo, né? Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas, para elas poderem ter o ciclo completo desse engajamento e conseguir ter essa percepção do valor de fato de tudo que está sendo feito, é quando elas forem olhar esses dashes aí. Quando elas olharem tudo que elas estão fazendo e ver lá aqueles poucos números na tela e dizer, putz, o que eu estou fazendo está dando certo. Então, e isso é a minha expectativa, que isso retroalimente cada um, entendeu? Por quê? Porque se não fizer todo esse trabalho que a gente está fazendo preparatório, colocando isso tudo para dentro do software, como a gente está fazendo no sistema, a gente não vai conseguir mensurar isso, a gente não vai conseguir medir. E tu não consegue evoluir num determinado momento se tu não medir isso, né? E mais do que medir, é que, na verdade, tu tá fazendo quase que fosse uma automedição, né? Porque no momento que tu tá produzindo tudo isso, tu tá vendo o indicador que tu está gerando, quer dizer, tu mesmo começa a fazer uma análise de, putz, o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui, né? Como é que a gente vai... Pô, eu tô com um problema aqui, meu lead time tá muito longo, pô, tá aparecendo aqui, tá fora, pô, esse mês a gente perdeu a mão, aumentou demais, vamos ter que cobrar mais corretor, temos que mexer nisso aqui, de repente tem que fazer uma outra ação, tem que ver no marketing digital como é que ajusta, enfim... são coisas que a gente demora hoje para ter a percepção, e muitas vezes a gente tem a percepção em cima de conversas, de depoimentos, né? Que não é, digamos assim, não é tão assertivo, né? Claro que com a experiência tu vai tendo essa leitura, mas não é a melhor forma de fazer, né? A melhor forma de fazer é quando tu tem fatos e dados, quando tu olha lá e tu tem lá mensurado no sistema como é que isso aconteceu. E isso vale para o IDP, para o IDC, para o Saving, quer dizer, cada um dentro da sua área vai conseguir entender aonde que está o problema dele. Putz, eu demorei... Eu consegui um saving aqui, mas foi abaixo do que poderia, porque, de repente, vamos ter que ver esse orçamento, temos que ver como é que funcionou essa questão de compra, a gente perdeu um pouquinho aqui, aumentou realmente o preço ou não, enfim. Tem questões que começa a analisar e começa a fazer um plano de ação de melhoria, né? E aí tu começa a virar o nível de evolução que tu vai ter. Né? Quer dizer, tu imagina só, a gente passa a não discutir mais sobre, putz, eu tenho que fazer isso dentro do sistema, e sim tu passa a discutir, caramba, se eu tiver mais atenção nessas contas aqui que eu preciso comprar, eu vou aumentar o meu saving,
Então tá, então vamos botar força nisso aqui para, entendeu? Porque senão a pessoa fica fazendo o dia a dia e não está entendendo o quanto que ela pode melhorar aquela performance dela, né? E o quanto que isso vai trazer de benefício para a empresa e para ela mesmo dentro do reconhecimento que ela vai ter dentro do processo, né? Tem a questão das empresas felizes, que os americanos falam, né? Que as empresas são as felizes, são as que têm indicadores, porque o pessoal sabe onde que eles, como é que eles estão, né? Que eles podem atingir, né? É Sim. bem importante isso mesmo, né? Esse olhar. E olhando o indicador, né, Richard, e tu trazendo toda essa resiliência, porque é uma mistura de uma resiliência e uma vontade de fazer muito grande, né? Quando você está trazendo isso, o cara tem que ter uma resiliência para olhar aquilo lá e uma vontade de melhorar a cada dia, né? E criar uma cultura dessa é fascinante, né, Richard? É fascinante. É fascinante. Assim, é o propósito que tu está fazendo, né? Quando tu tem propósito, tu vês qualquer problema que tu tem no meio do caminho, né? Quando tu diz assim, cara, eu vou entregar esse empreendimento e ele vai ser assim, vai ser com essas características, dessa forma, assim, 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 assado. Cara, tu vai ter diversos problemas. O teu dia a dia é administrar problemas, é resolver problemas, faz parte. Mas quando tu tem um propósito, sabe onde é que tu vai chegar e tu bota esse propósito, tu chega, entendeu? E o bacana disso, né, e isso é uma experiência que eu tenho, que tu acaba ressignificando teus propósitos. Chega num determinado momento que tu já passou por aquilo e diz assim, putz, mas era isso? Não, mas agora eu já estou pensando, sabe, além, porque agora eu já sei que eu posso mais, entendeu? Porque a gente já conseguiu fazer isso e isso passou a ser controlável, passou a ser fácil, agora a gente já pode galgar um próximo passo, sabe? Então, acho que é isso, quando tu bota o propósito do que tu quer fazer, vão ter dificuldades, mas a gente vai vencer todas elas. É assim que eu trabalho dia a dia, né? E aí, tu falou vencer todas elas, né? O trabalhar desse propósito, toda essa questão. É bem importante que você enxerga alguma coisa, você consegue enxergar, né? Para você chegar em algum lugar, se você enxerga, tu chega. Se tu não enxerga, vai, né? E aí, a parte de gerenciamento de projeto, ela traz alguns indicadores para a gente, bem bacana, assim, né? Que são desafiadores, né? Que a gente acredita muito que quando a gente alinha tecnologia e ser humano, a gente consegue vencer esse desafio, né? Um deles, né, que até vou trazer os números aqui, que é o seguinte, que 60% das organizações citaram o não cumprimento do prazo um grande problema. 40% das empresas alegam problema de comunicação. Outra coisa que é importante, 43% alegam mudança de escopo constante. E só 33% das empresas estão conseguindo enxergar, basicamente, o planejamento estratégico com os projetos, né? Então, em cima disso aí, como é que tu analisa? É uma pergunta mais, poxa vida, como é que tu analisa tudo isso, Richard? Porque a gente trouxe uma resposta bem bacana do propósito, né? Mas como é que tu analisa esses números e essa questão da tecnologia com o ser humano para vencer e melhorar o desafio de melhorar esses indicadores? Bom, assim, a questão do tempo, né, e dos prazos, elas são um grande desafio de toda a organização, sem dúvida, sem dúvida. E principalmente quando tu fala de Brasil, né? Então, a gente tem, quando a gente entra em relações aqui nossas, nosso caso, que a gente depende de autarquias, né? É uma coisa que tu fica maluco, porque tu sai da tua mão isso, né? Então, quer dizer, tu perde esse controle. E no Brasil existe um problema cultural que, na verdade, o prazo ele é relativo aqui, né? E mesmo que tu trabalhe muito internamente em cima de prazo, muitas vezes tu tem fornecedores que não te atendem prazo, né? A gente tem diversos fatores externos, né, no nosso segmento que é uma dificuldade enorme, né, enorme. Então, a gente está sempre replanejando determinadas coisas. Por exemplo, nossa região aqui chove uma barbaridade, entendeu? Um negócio assim inimaginável, o volume de chuva que tem. Isso atrapalha a obra, né? Mesmo que tu faça uma programação, né, de chuvas e tal,
tem momentos que são coisas assim, que tu não consegue, é quase inacreditável, né? Então, o prazo, de fato, é um ponto bem complexo, porque quando tu olha esses números globais, né, e tu olha na Europa, Estados Unidos, o pessoal faz uma programação e eles dizem, olha, eu vou gastar lá 1 ano fazendo o projeto, aí depois eu vou executar a obra em mais 18 meses, aí depois eu vou passar 6 meses fazendo a papelada de entrega e em 36 meses eu terminei meu ciclo. Aqui tu está fazendo o projeto enquanto tu está aprovando, aí quando tu aprova, tu já está começando a executar a obra, o projeto ainda não está finalizado, mas tu tem que tocar, porque tu tem que girar o negócio, porque a estrutura de capital não é a mesma de lá, já funciona totalmente diferente, aí tu começa a ter alteração de escopo de projeto, porque o projeto não foi não foi totalmente finalizado, então, quer dizer, tem alterações que precisam ser corrigidas, então, quer dizer, e esse é um grande problema da construção civil, e um grande problema que a gente vive, né, e que a gente está trabalhando internamente para tentar planejar com prazos adequados, né, então, hoje a gente vive um cenário de muito retrabalho, de muita mudança de escopo, de alterações. Esses problemas que tu colocou aí são os nossos problemas do dia a dia. Não são só números globais, são os números da VERT, como eu digo, né? São os nossos problemas internos, que também são os mesmos itens. Mas a gente está planejando, nós estamos botando a tecnologia para conseguir definir prazos. Todo o nosso planejamento dos próximos 10 anos já estão considerando prazos dentro do sistema para conseguir fazer a coisa da forma correta. Então, quer dizer, o sistema nos ajuda a planejar e a entender de fato essa dinâmica de tempo que a gente precisa para não ficar trabalhando nesse retrabalho que eu digo, né? Que acaba tendo retrabalho e perda de produtividade, né? E tudo isso que eu vou te falar, como é que é o desafio de ganhar mais tempo no dia a dia para fazer tanta entrega num ambiente desse? Olha, não é fácil, não é fácil. Ganhar mais tempo normalmente significa trabalhar mais hora, mas além de aumentar a carga horária, né, que de vez em quando a gente tem que aumentar, eu acho que essas questões do próprio sistema mesmo, né? Eu acho que a forma com que a gente começa a gerir as reuniões e essa transparência e a distribuições de atividade e atualização, né, das evoluções para o sistema, acaba que nos dá uma produtividade maior, e aí a gente acaba ganhando tempo, né? Acho que é muito em cima disso. Acho que a gente consegue prever alguns problemas a mais que a gente vai ter de tempo, que a gente já consegue saber, né, aonde que isso vai dar, então a gente consegue botar mais energia para cumprir determinados prazos. Acho que é isso, o ganhar mais tempo é mapear para antever, né, esses problemas e buscar forma de disseminar a informação mais rápida, né? Acho que isso é super importante. A gente já está chegando aqui a 17 horas e 43 minutos, estamos quase encerrando aqui a nossa conversa. Eu vou fazer mais 3 perguntinhas aqui para o Richard, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre espaço aí, dando tempo, tá, pessoal? E aí eu vou perguntar algo para o Richard que acho que é bem importante. O que te faz levantar todos os dias e manter o brilho nos olhos, Richard? Eu sou uma pessoa positiva, né? E que estou sempre, como eu digo, ressignificando os propósitos para um passo adiante, né? Então, eu acho que é a satisfação de fazer, né? Eu acho que quando tu faz o que tu quer, no propósito, né, que tu vê que está dando certo, que tu está andando no caminho correto, isso te faz ter disposição e passar por cima de muitos obstáculos, né? Então, acho que tu tem que entender o que tu faz e aonde tu vai chegar com o que tu está fazendo.
para poder ter esse brilho nos olhos, né? Para poder dizer, cara, hoje eu sei que eu tenho um dia difícil, eu tenho que resolver um monte de coisa, mas se eu passar por isso aqui, eu vou estar num dia que vai estar melhor e eu vou resolver. Então, quanto antes eu resolver, melhor vai ficar. Então, acho que não dá para fugir dos problemas, né? Tem que encarar e resolver da forma mais prática possível e correta possível, né? A melhor decisão é a que tu toma, né? Então, não tem jeito. Às vezes tu erra, às vezes tu tem que consertar uma coisa ou outra, mas o pior é não tomar a decisão. Então, tem que fazer, consertar, fazer, consertar. E aí isso te dá esse brilho nos olhos, né? Que é olhar para o amanhã e ver onde tu tá. É muito prazeroso quando tu vê os ciclos se fechando, né? Assim, concluindo ciclos e começando outros ciclos, né? Eu acho que isso te dá uma sensação de realização que é muito importante. E isso que te alimenta, né? Grato. O que você enxerga para o futuro, Richard? O que tu está conseguindo enxergar, assim, parando, pensando, respirando fundo, quando tu respira e solta o ar, o que tu enxerga para o futuro? Vamos lá. A gente tem coisas que são globais, que são cenários assim que nos pegam, que são fatores maiores, né? Tipo economia, tipo algumas coisas de política, enfim, tem diversas coisas mas que eu sempre digo o seguinte, tem certas coisas que tu não tem muito o que fazer, né? Tu tem que te defender na tua microeconomia e dentro do que tu tem do que tu pode fazer também. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo assim, por exemplo, no nosso setor, né? Nós temos um grande problema de mão de obra. Um grande problema de mão de obra. Só vai piorar muito. Nós já temos uma escassez aqui na região gigantesca, e é uma escassez com baixa qualidade ainda. Então, quer dizer, é difícil quando tu falando assim em volume, né? Quando tu pensa em ter algo com volume. Então, quer dizer, quando tu tem pessoas boas, tu tem que valorizar essas pessoas, ajudar elas a se desenvolverem, né? Além de tudo, respeitar sempre, né? E engajar elas dentro do teu propósito. Porque o futuro eu acho que vai ser cada vez mais difícil pela falta de pessoas, né? Então, quer dizer, a tecnologia é uma ferramenta que é necessária no futuro, cada vez mais necessária, será muito mais importante do que ela é hoje, tá? Do meu ponto de vista, com questões de gestão, questões de planejamento, de controles, né? Então, acho que isso é uma questão necessária. Eu acho que tem questões comportamentais, né? Que aí é muito de cada região, de cada propósito de produto e de desenvolvimento imobiliário que se tem. E aí é muito complicado, porque não dá para generalizar isso, nunca dá para generalizar. Então, se tu for pegar o mercado imobiliário hoje, tem notícias de ter 45% de distratos na caixa do Minha Casa Minha Vida deles lá, do Casa Verde Amarelo, enfim, sei lá, o nome que eles estão dando agora. Mas que é um desastre, Por outro lado, a gente tem aqui na região onde a gente desenvolve nossos projetos, os maiores preços de metro quadrado do Brasil, né, e com escassez de produto. Então, assim, quando tu olha para o futuro, tu tem que entender onde tu está, né, e para quem tu está desenvolvendo, né. Então, tem que ter muita consciência disso, né. Então, eu olho para o futuro olhando para o meu negócio. O meu negócio, eu sei que é um negócio absolutamente diferenciado e que eu vou ter sempre um público maior olhando para este negócio, tá? Porque é um produto que atende uma casta da pirâmide social que tende a valorizar cada vez mais esse desenvolvimento que eu estou fazendo. Quando eu olho para o futuro, eu vejo aqui esta região com uma questão muito próspera,
porque tu tem um destino de lazer e um destino até de porto seguro, né? Assim, no sentido de capital, de investimento e tudo mais. Então, eu olho para o meu negócio. Quando eu olho o meu negócio, eu olho e vejo que eu estou no caminho certo e estou fazendo os passos que eu acredito que são certos. Eu tenho muita confiança em cima do que está sendo feito. Mas eu estou falando do meu negócio, não de uma forma geral. Geral, eu diria que o mercado imobiliário, tem que analisar ele não de uma forma macro, mas sim regional, sempre. Sempre. Richard, qual a tua mensagem final para nós que estamos te escutando aqui, aprendendo tanto aqui com essa conversa, esse diálogo? Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade aí de poder contribuir um pouco com o pessoal aí do segmento, que eu acredito muito e valorizo muito. Mas assim, acho que a mensagem final é a gente buscar esse equilíbrio entre as áreas de desenvolvimento pessoal, profissional, que é muito importante, trabalhar a resiliência, né, definir propósito e ter muita calma em alguns momentos, porque uma das coisas que as novas gerações, que eu acho que tem muita dificuldade, justamente dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? Nosso segmento da construção, ele é de longo prazo, ele tem ciclos longos, e é importante, é muito importante entender o segmento onde tu atua, né? E o ciclo que ele tem. O ciclo não é um ciclo anual, o ciclo é um ciclo de 2, 3, 4, 5 anos. E gerar história, entregar história te dá significado para o futuro, te dá propósito. Porque sempre que tu disputa, eu vou fazer esse desenvolvimento, vou fazer essa entrega, isso é que nem um filho que tu botou no mundo. Tu sempre desenvolveu aquilo, tu sempre tem aquela história para contar, né? Então, acho que a mensagem final, acho que tentar buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, saber que tu sempre vai estar devendo em alguma delas, saber administrar isso, né? Ter muita atenção com isso, mas não deixar de fazer, sabe? Não pode parar no tempo, não pode parar e não pode querer andar mais rápido do que deve, né? Não pode estar parado, mas tem que saber respeitar o ciclo das coisas, olhar e entender, olha, eu tenho um propósito aqui que eu vou fazer esse desenvolvimento do início ao fim. Concluir esse ciclo, beleza. Agora eu vou criar um novo propósito, ou já começa a criar um novo propósito, que é aquele negócio de ressignificar o teu propósito, entendeu? Mas tu fazer as entregas te dá a confiança e sempre vai te mudar de patamar, tu sempre vai subir um degrau no momento que tu criar uma entrega e gerar um novo propósito para o que tu está fazendo, entendeu? Se tu tiver, assim, muita dificuldade de olhar propósitos de longo prazo, cria metas intermediárias que vão te mostrar que tu está chegando naquele propósito final, né? Então, assim, tenta buscar isso, né? E muito importante, quando atingir essas metas intermediárias, valoriza elas. Tu tem que celebrar elas, né? Tu tem que celebrar aquele momento, tem que dizer, putz, venci mais uma etapa, putz, eu vou chegar lá, entendeu? Isso vai te renovar mentalmente, vai te dar mais força mental para te dizer, putz, estava certo, venci esse primeiro degrau, eu vou para o próximo, vou chegar no próximo andar, entendeu? Então, acho que isso como mensagem final aí, eu acho que seria o mais relevante. Grande, Richard, bela mensagem para todos nós. Só uma questão, Júri, faltam 4 minutos, né? Acho que encerra por aqui mesmo, né? Porque 6 horas estamos chegando, então eu queria agradecer vocês, todo mundo que participou da conversa aqui, agradecer o Richard, tá? E agradecer todo o time da Vert também, né? Que
tá aí com a gente aí também no dia a dia, né, Richard? Mudando as questões, fazendo as coisas acontecer, né? Agradecer a todo mundo e desejar para vocês um bom final de tarde aí e um forte abraço. Muito obrigado a todos aí.